Então vamos lá, que o mercado imobiliário é o mercado que mais produz milionários no mundo. Acho que você já sabe, provavelmente você deve saber a história do Donald Trump, deve ser ele que é a sua referência, que você já ouviu falar, já estudou um pouco mais. Mas o que as pessoas não sabem é que é mais palpável do que se imagina. Quando eu entrei no mercado imobiliário, 12 anos atrás, eu achava que as pessoas que ficaram ricas com isso, elas já tinham nascido de berço e multiplicaram, aumentaram o seu patrimônio. Mas ao longo do tempo, eu fui vendo pessoas que com muito menos recursos que eu imaginei que elas precisavam ter, foram construindo patrimônio e de fato alcançaram 1 milhão e os múltiplos milhões com o mercado imobiliário. Então, hoje, a minha intenção aqui é mostrar 5 maneiras que dá para você construir patrimônio e ficar milionário com esse mercado. Não significa que você pode começar liso, tá? Se você não tem aí 50 mil, 100 mil reais guardado, talvez esse vídeo não seja para você. Mas existem maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro com o mercado imobiliário do que você imagina. Para mais dicas assim, é importante que você siga o meu canal, se inscreve, já aproveita aí, coloca o sininho. Sempre que eu postar algum vídeo, vai chegar para você. Sou Matheus Vilela, tenho 12 anos de mercado imobiliário, fundador da MyBroker de São Paulo. Minha imobiliária tem 75 unidades no país, 3 mil corretores e foi responsável por 4,7 bilhões em vendas só em 2025. Eu sei do que eu estou falando, eu vi na prática pessoas realmente realizarem muito lucro com esse mercado e estou aqui para passar alguns segredos para você. A primeira maneira que você pode fazer para ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário é compra em leilões. Eu sei que provavelmente você acha que o leilão você precisa de muito recurso e que você precisa pagar à vista, mas não é assim a realidade. Deixa eu te contar uma coisa. Leilão, quando é extrajudicial e que esses imóveis vieram de bancos, você tem a oportunidade de comprar, às vezes, com 5%, 10%, 5% às vezes, de entrada. Você consegue financiar um imóvel de leilão. E quanto que você vai ter de deságio? Tem gente prometendo aí 50%, 60%, 70%. Isso é mentira, tá? Qual que é, de fato, o lucro na compra de um imóvel de leilão? Você vai conseguir aí uns 30% se for um excelente negócio de deságio de mercado. Então, um imóvel lá de R$1 milhão, você vai pagar uns 700 mil se você fizer um baita de um negócio. Só que você vai ter custo, às vezes, com condomínio atrasado, com IPTU, você vai ter custo com a transferência do imóvel, corretagem. Então, no final das contas, esses 30% viram talvez uns 22%. Você faz uma reforma ali, você vai ter um lucro talvez de 15%, 17%, 20% quanto é um excelente negócio. Qual que é o ciclo disso? Um ciclo de um ano. Pô, Matheus, mas parece muito pouco. O pulo do gato tá que você não precisou desembolsar os 700 mil reais. Aí que tá o negócio. A gente faz essa operação aqui dentro da MyBroker para você que tem vontade de iniciar. Me chama aqui em qualquer lugar, no meu Instagram, no link, que a gente fala sobre isso. Mas tem muita gente que compra o imóvel dando pouco de entrada, dando 10% de entrada, então daqueles 700 mil, você só desembolsou de fato 70 mil reais mais as parcelas do período. Esse que é o grande negócio. Então, às vezes ali os 20% se tornam 40, 50 sob capital aportado. Mas Matheus, eu não tenho lá esse dinheiro todo. O que você tem que lembrar é que existem imóveis de leilão de 150 mil, de 170 mil reais, 200 mil reais. Então, de fato, é uma maneira que eu vi muita gente começar nesse mercado e ganhar muita grana ao longo do tempo. Qual que é a segunda maneira que você pode fazer muita grana no mercado imobiliário? Loteamento. O que é loteamento? É quando você compra a preço de alqueire e vende a preço de metro quadrado. Eu vi algumas pessoas ficando muito ricas assim, mas pode ser que você não tenha esse terreno, né? Bom, eu vou ter que comprar, não existem outras possibilidades. Eu vi gente que o tio tinha uma chácara que herdou há não sei quantos anos da família e deixava aquilo como lazer. Veio um sobrinho empreendedor, olhou para aquele lugar, viu que era um vetor de crescimento da cidade, trouxe investidores, chamou outras pessoas para ser sócio e transformou naquilo num loteamento pequeno. Às vezes você tem na sua cabeça que o loteamento tem que ter 500 chácaras, 500 lotes, e às vezes não, são 10, 12, é assim que você começa. Tem essa possibilidade, às vezes você está numa cidade que ainda não chegou tanto desenvolvimento, mas que é um polo industrial, que tem muita gente indo para aí, e você pode adquirir alguma chácara, algum terreno, pagando em hectare, um pouco distante, sabendo que a cidade vai chegar ali. Caso você não tenha realmente o recurso para conseguir comprar isso, qual outra possibilidade você tem? A de parceria. Eu vi vários corretores ficarem muito ricos, porque eles, e às vezes, nem eram corretores, nem tinham crédito, tá? Mas eles acharam pessoas que tinham esse terreno, estava abandonado, estava no espólio de inventário, enfim, não era utilizado. Ele propôs para o proprietário fazer uma permuta total, achou investidores, pessoas que queriam fazer isso, casou essas coisas, trouxe uma incorporadora para trazer a expertise de marketing, expertise de vendas. A gente também faz isso, a gente tem uma incorporadora e alguns parceiros chamam a gente para trazer expertise. Com os 3 mil corretores a gente acaba liquidando os projetos e ficou muito rico e se tornou a principal função dele. Essa é a segunda possibilidade. Qual que é a terceira? Ela é parecida, mas não é igual. Terceira possibilidade é a de você comprar um terreno, um lote mesmo, às vezes mais próximo da sua cidade. Você não vai transformar ele num loteamento, você não vai
multiplicar esse terreno. O que você vai fazer? Eu acho que você, na sua família deve ter alguém que ficou rico porque o bisavô comprou um terreno num lugar que só era mata e passou o asfalto, veio a cidade e acabou valendo muito dinheiro, herdou isso, enfim. Então essa é uma possibilidade. O que eu vejo que as pessoas não pensam é que elas podem ser a primeira da geração dela, a primeira da família dela a fazer esse tipo de trabalho. Então, às vezes, você está sendo impactado com vários projetos, mas você não tem a curiosidade de analisar um plano diretor da sua cidade, ver para onde que ela está crescendo e falar, cara, deixa eu andar 20 quilômetros para frente, deixa eu ver o que tem. Pô, tem gente aqui, tem um comércio e tal, se eu comprar esse terreninho de esquina aqui, o que vai acontecer? Cara, o que vai acontecer é que, inevitavelmente, a cidade vai crescer para aquele lugar e o seu terreno vai valorizar. Existem, sim, algumas coisas que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o plano diretor da cidade, para onde que a cidade está crescendo. Você tem que avaliar se existem pessoas com recurso indo para aquele lugar, se tem indústria, hospital, se tem conveniência, tá? Mas não é tão difícil quanto você imagina. É muito mais empírico do que simplesmente uma planilha de Excel. Começo a te convidar a pensar fora da caixa. Às vezes você vai comprar um terreno na sua cidade aí, cara, de 5 mil reais, 10 mil reais. E daqui 5 anos está valendo 100, 120, 150. Vi várias pessoas ficarem ricas assim também, lá na minha cidade natal, em Goiânia, e aqui em São Paulo, várias histórias de pessoas ganharem muita grana com isso. Qual que é a quarta possibilidade para você ganhar e ficar milionário no mercado imobiliário? Comprar imóveis antigos, reformar e vender. O famoso housing flipping. Eu não gosto de nomes americanos, então compra, reforma e revenda, tá? Num mundo hoje que ninguém mais quer ser pedreiro, a uberização das coisas fez com que as pessoas não queiram mais trabalho duro. Isso fez com que a mão de obra esteja muito escassa. Você ouve isso em todo lugar que você está. Eu sei que você escuta isso. Então tá muito caro, tá muito moroso, tá muito trabalhoso você reformar o imóvel. Então as pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar mais caro por isso, entende? Antigamente, de fato, você achava um peão e ele era de confiança, ele trabalhava do jeito que você combinou, então as pessoas compravam, reformavam e moravam. Hoje em dia elas não estão dispostas. Então tem muito imóvel de oportunidade que o proprietário, às vezes por qualquer situação, não conseguiu financiar, esse imóvel não era dele, ele não se importa mesmo, mora lá nos Estados Unidos, não está nem aí para esse imóvel, que ele vai vender para você com um bom deságio, você vai acabar aplicando um tapa, a gente fala assim, uma pincelada no imóvel, você vai colocar um ripado no chão, vai pintar as paredes e vai vender esse imóvel por 20%, 25% mais caro. E é uma transação rápida, geralmente esse imóvel ele não está com problemas, ele não foi para leilão, entende? Dá para você fazer o house flip com o imóvel do leilão? Dá, mas aí você vai ter um ciclo muito maior. Esse é menos moroso. Às vezes só do fato de você ser curioso, pesquisar na sua cidade, você vai começar a achar oportunidades, tá? O que você tem que avaliar em suma? Você tem que avaliar qual foi vendido, o valor do último imóvel vendido nesse prédio, você tem que avaliar qual que é o valor de condomínio. Compare, Matheus, eu não tenho referência, compare com os prédios do lado. O valor de condomínio impacta diretamente na venda do seu imóvel, tá? Às vezes você vê um imóvel de uma metragem alta, mas o preço barato, só que quando você vai ver é o condomínio que é o grande fator. E tenha uma boa equipe ali de reforma, simples, mas boa de confiança, porque o ciclo de venda ele impacta diretamente no seu lucro. E a quinta maneira, e foi a que eu escolhi quando eu entrei no mercado imobiliário, para você de fato chegar aos milhões, ficar milionário com o mercado imobiliário, é comprando imóveis que se pagam. Deixa eu explicar, isso depende muito do seu objetivo. Quando eu entrei no mercado imobiliário, tinha lá 20 anos de idade, o meu objetivo era ser patrimonialista, era chegar nos meus 50 anos, 60 anos, que eu não tinha expectativa que eu conseguisse muito mais cedo, com muitos imóveis que alugados pagariam o meu custo de vida. Na época, a gente não ficava fazendo conta de miúdos, 1% ou 1,1, 1,2 ou 1,4. Não, cara, eu só quero ter imóvel, patrimônio, porque eu sei que é seguro, eu sei que as pessoas precisam morar. É o jeito mais fácil de você investir, porque você não precisa analisar mercado todos os dias. Você não depende de uma canetada ou de uma fala do governo para desvalorizar. Então ele é mais seguro. E aí, qual que é a minha análise para comprar meus imóveis? Hoje eu tenho 9, pretendo ter mais ao longo da minha vida, e eu percebi que eu vou conseguir chegar onde eu queria com 60 anos muito mais cedo do que eu imaginei. O que eu avalio para comprar um imóvel é muito simples e prático. Presta atenção nisso aqui. Eu faço a conta, tá? Comprando um imóvel, de quanto que eu vou desembolsar, eu tento desembolsar o mínimo possível desse imóvel, se for na planta até entrega, e se for pronto também o mínimo possível até eu receber as chaves. E eu avalio o aluguel de hoje tradicional. Eu tenho imóveis de Airbnb que me rendem mais, mas eu não gosto de contar com isso. Eu avalio o tradicional se ele paga a parcela do meu imóvel. Matheus, mas eu estou olhando o imóvel na planta. Eu, por exemplo, comecei na planta porque eu não tinha recurso. Então eu comecei com entrada mínima, parcelada em 3 vezes, parcelinhas. E uma coisa que o mercado de imóvel na planta me ensinou é a ter disciplina. Eu não sei você, mas eu conheço muito mais gente indisciplinada do que disciplinada. Eu não era disciplinado.
Então, comprar imóvel na plana me fez ter disciplina de acumular riqueza, de juntar dinheiro mês a mês, tá? Coisa que eu não tinha. Se eu não tivesse o boleto, eu não estava guardando essa grana. Mas beleza, paguei lá mês a mês e fiz o cálculo de hoje, o imóvel vai entregar daqui 2 anos. Mas com o aluguel de hoje e com o saldo devedor que ele vai me deixar com a correção de INCC e tudo mais, ele paga a parcela? Se pagar, foi um jeito que eu encontrei de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu estou comprando na prática imóveis por 30% do valor dele. Você está entendendo? Se o imóvel sempre R$1 milhão, eu paguei 300 mil até entrega. Eu vou gastar ainda com o ITBI, registro e uma mobília básica. Então eu vou gastar 400 mil reais. Se o aluguel dele for 6 mil e a parcela for 6 mil, eu comprei um imóvel de 1 milhão por 400 mil reais. Eu posso não ter o bem agora, mas a parcela é decrescente e o aluguel é crescente. Depois de 1, 2 anos, eu já estou recebendo o passivo desse imóvel, que não é o meu foco, que fique claro. Mas daqui 20, 30 anos, eu comprei um imóvel por 40% do valor dele. E eu tenho o aluguel recorrente, sempre valorizando, sempre aumentando na minha vida. Então, esse é o meu desenho. Por incrível que pareça, a maioria das vezes eu acertei de pagar essa parcela e ainda sobrar dinheiro. Então, tem sido uma bênção para mim, maravilhoso ter uma renda passiva com o mercado imobiliário. E se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, ou quer ver uma consultoria, tem interesse em investir em dessas 5 possibilidades, fala comigo. Eu tenho, de fato, conhecimento suficiente para te ajudar nisso. Vai ser uma honra te ajudar. E tamo junto, até a próxima.